Evangelho do Senhor segundo escreveu Mateus, capítulo 21. Glória a Deus. Rapaz, tem um anjo aqui, a caneca ficou cheia que eu nem vi. Aleluia. Olha, quando eu beber água, você não fica me secando, não. Eu vou até perguntar antes, porque se não puder, eu não bebo. Pode beber água aqui? Mas então, né? Vai dando glória, o culto é para Deus, né? Já vi que eu posso mesmo. Versículo 18. Mateus 21, versículo 18. Irmãos, acredita que essa não era a palavra que eu, na minha pequenez, né? Aqui, menina, meu sermão estava pronto para outro texto em Lucas, nada a ver, né? Mas esse povo começa com esse negócio de orar. Aí a outra ali ficou, quando eu oro, falei, Jesus, aí por isso que o diabo odeia os crentes, porque a gente ora. Gente, o diabo não odeia quem conhece a Bíblia não, o diabo odeia quem ora, tá? Ninguém conhece a Bíblia melhor do que ele depois de Cristo, né? Mas o povo ora, e enquanto estávamos aqui nesse clamor, o Senhor trouxe ao meu coração esse texto como resposta para essa igreja nessa noite. Ai, a outra palavra era tão bonita, vocês iam assim, ó. Agora eu sinto que até raiva alguns vão sentir. Virou, mudou. Mas sempre é de Deus, amém? E tudo que é de Deus é bom. Versículo 18 do capítulo 21 de Mateus diz assim: de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. Diga amém pela exposição do texto. Diga misericórdia pelo conteúdo do texto. Senta dando glória a Deus aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu tem assim um órgão mais pesado, tipo aquelas igrejas, sabe assim, americana, que as irmãs dão lugar assim, uma coisa mais... Aí você me dá só 10 minutinhos para eu introduzir o contexto aqui, e depois não vem dar uma de sensato não, tá? Porque eu estou vendo que você tem um rosto muito sensato. Quando eu ficar doida ali, tu vai ficar doido comigo, eu e tu e eu. Tamo junto. Glória a Deus. Você também, tá? Segura só 5 minutinhos. Glória a Deus. Rapaz, é forte. Essa pessoa que o texto apresenta tendo fome é Jesus. Jesus está vindo de uma caminhada, de uma jornada ministerial, né? Cumprindo aqui o exercício do ofício dele terreno. E ele está cansado, e não só cansado, mas ele também está com fome. E isso é tão raro no texto, porque Jesus é muito experimentado no jejum. Quando você vai vendo o ministério de Cristo, na verdade, a vida de Cristo, você vai vendo como ele era experimentado na disciplina que coloca a carne no lugar que ela tem que estar. Que lugar é esse? Um lugar onde ela não impera as suas vontades. Todavia, ele é revestido de carne, né? João 1, o verbo se fez carne. Então, necessidades 100% humanas compõem a pessoa de Jesus, é inevitável. Contudo, a fome, vou te dar um exemplo para você entender.
a fome, ela praticamente quase que nunca se apresentava. E isso se dá justamente pela forma do tanto que ele era experimentado. Você vê, lá para depois de 40 dias, no início da aprovação ministerial, Lucas 4, quando ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, lá, o texto diz que a fome dele só vai se apresentar depois dos 40 dias. O que sugere a ideia de que não foi tão imediatamente que os anjos vieram e o serviram, mas como se ainda tivesse passado mais um cadinho de tempo, não que viesse a romper mais um dia, mas sem aquela necessidade frenética, sabe, de comer. E aí o texto diz, teve fome, e então os anjos o serviram, né? Não quando o diabo foi embora, mas quando ele teve fome. Então, isso sugere mais um pouquinho de tempo. Agora você vê, eu não estou falando de 7 dias, nem de 14, eu estou falando de 40 dias. Em mais 2 outras ocasiões, você vai ver pessoas querendo fazê-lo comer. Uma delas é a própria família. Haja vista que já tinha um tempo que ele não voltava para casa, no cumprimento do exercício ministerial terreno dele aqui na época. E a própria mãe e os irmãos tentaram convencer ele, quase que interditá-lo, para falar a verdade, porque viu que ele estava tendo um comportamento muito sobrenatural para um ser humano de carne e osso, né? E aí ele vai responder à sua própria mãe, dizendo, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então veja como Jesus está totalmente focado no cumprimento da vontade do Pai, ao ponto de que raramente você vai ver uma necessidade física gritando nele. Você poderia ver até vontade de comer, mas a fome, algo que grita como necessidade humana, era algo muito raro. Na verdade, não há outro registro no texto sagrado que não seja esse, evidenciando uma fome literalmente ligada à pessoa de Cristo. Não a Pedro, não a João, não a nenhum dos discípulos que o seguiam, nem da multidão que o acompanhava, mas dele. Então, tendo visto o quão importante e o quão salientado no texto isso aqui está, eu gostaria muito que, para que você não esquecesse desse momento, você dissesse assim, ó, fome. Mas para não ficar aleatório, diga assim, Jesus, diga, Jesus estava com fome. Então eu vou te perguntar, responda aí, Jesus estava com o quê? Jesus estava com o quê? Fome. Isso pulou, saltou. E aí ele vem agora faminto. E agora faminto, ele olha ao longe e ele percebe que uma figueira viçosa está aparente à beira do caminho, e ele vai direto em direção àquela figueira. Ele olha para ela e ele percebe que ela está cheia de folhas. Completa aí para mim, por favor, para eu ter certeza que você está acompanhando. Ele viu que ela estava cheia de folhas. E vendo que ela estava cheia de folhas, ele sabe como é que funciona a botânica da figueira. E alguém aqui já deve ter ouvido isso, mas é bom a gente relembrar. A maioria das árvores frutíferas, elas primeiro apresentam as folhas, depois apresentam as flores, que então apontam para os seus frutos. É um estágio quase que geral. Primeiro folhas, depois flores, depois frutos. Vamos juntos? Primeiro folhas, depois flores, depois frutos. É basicamente assim. Quem tem uma jaqueira sabe do que eu estou falando. Quem tem uma mangueira sabe do que eu estou falando. Quem tem uma goiabeira sabe do que eu estou falando. Primeiro vem as folhas, depois vem as flores, que às vezes são flores de fato e às vezes são apenas brotos, né, coloridos, que apontam que os frutos estão chegando. É basicamente assim. Só que a figueira tem uma botânica diferente da maioria dessas plantas e dessas árvores frutíferas. Como é que funciona na figueira? Primeiro, ela usa todo o esforço da sua raiz, ela usa todo o esforço da sua condição como árvore, como planta, para empregar o crescimento e a geração dos seus frutos. Então, o que a figueira dá primeiro? Folhas ou flores? Nenhum dos dois, ela dá fruto, eu acabei de contar agora. Ela usa toda a energia, você tinha que ter riscado nenhuma das opções acima. Ela usa toda a capacidade, todo o potencial dela em priorizar os frutos. Então eu vou te perguntar de novo, qual é a prioridade da figueira? O que é que nasce primeiro nela? Frutos. Então olha como é que ela funciona. Primeiro ela produz os frutos, como evidência de que os frutos já nasceram, de que os frutos já foram gerados. Aí ela começa a produzir
a largura das folhas, colocando brilho nas folhas, viço nas folhas. Aí a fotossíntese começa a acontecer. Os frutos vão engordando. Se houver necessidade de um broto ou outro, vai aparecendo. E o caule vai ficando cada vez mais forte. Então veja como a ordem é completamente inversa à maioria das plantas que a gente está acostumado. Ela usa todo o empenho para a produção dos frutos. Depois que os frutos já estão produzidos, aí sim, vem folhas. E aí vem a vitalidade dessas folhas. Então guarde isso. As folhas são a evidência. Elas são o oi da figueira. Oi, eu já tenho frutos. Elas são o olá, sejam bem-vindos, eu já produzi. Quem são as folhas dentro da figueira? As folhas são o anúncio. Quem são as folhas da figueira? As folhas da figueira é a verdade que lhe antecede. As folhas da figueira mostram que ela não está em processo, que ela já deu resultado. Por isso, quando a fome de Jesus se apresenta, o texto diz que avistando, e o texto é enfático em dizer, avistando que ela já estava cheia de folhas. Então ele foi em direção a ela por causa de quê, gente? Porque ela estava cheia de isso. Então ele compreendeu o que qualquer um que conhece a botânica da figueira, e ele, como judeu que era, sabia, porque se tem uma coisa que tem em Jerusalém, em todas as circunvizinhas, cidades ligadas a ela, é figueira, é figo. Então ele vendo que ela estava cheia de folhas, depois você olha aí de novo o texto, vendo que ela estava cheia de folhas, vendo, ou seja, ele observando que ela estava cheia de folhas, o que ele deduziu automaticamente? Já está com fruto. Por quê? Porque na figueira a folha é a evidência de que o fruto não vai nascer, de que o fruto já nasceu, de que o fruto não está chegando, de que o fruto já chegou. Então vai ele em direção a ela e ele está com fome. Quando ele chega perto dela, você leu comigo, o texto diz que ele procura, mas não achou. Camila, onde diz que ele procura? Quando diz que não achou, você só não acha aquilo que você está procurando. Ele não achou, então ele procurou. Ele está procurando, escute isso aqui, ele não está procurando possibilidades, ele está procurando uma realidade. Ele não está procurando uma chance, guarde isso aqui. Ele não está procurando uma chance, ele está procurando uma realidade. Ele não está procurando um potencial para o futuro, ele está procurando uma realidade para o presente. Ele não está procurando algo que está por vir, ele está procurando algo que já deveria estar aqui. E aí dentro desse contexto Jesus começa a procurar. E se tem uma coisa, eu não sei ele, mas se tem uma coisa que deixa a gente furioso, é a gente ter que procurar alguma coisa que a gente achava que tinha. E a gente ter que procurar isso na hora que a gente está com fome. Aí agora eu não vou falar dele, vou dar só uma pausa para poder falar da gente. Como é que você se sente quando você pega um negócio que tu bota na geladeira atrás do pote de manteiga e você diz assim, cara, isso aqui está muito bom. Nossa, isso aqui está muito bom. Quando eu chegar do trabalho, eu vou botar isso aqui no micro-ondas e eu vou comer isso aqui. E aí você chega, irmão, com fome. Você abre a geladeira. Quem já teve essa experiência maravilhosa? Não precisa levantar a mão não, perdoa. Quando você abre, irmão, é na hora. De onde a gente estiver, a gente diz, cadê o negócio que eu deixei aqui? Aí chega alguém, quando tem coragem, porque tem gente que não tem, né? Fica assim, cadê o negócio que eu deixei aqui? Ninguém sabe, ninguém viu, todo mundo some. Quem não estava dormindo, finge que está dormindo. Ninguém encontra quando não vem alguém. Lá em casa, vez ou outra, aparece alguém quando eu estou pedindo algo que eu deixei ali de... a justificativa sempre começa assim, era seu. Que eu não sabia que... E nada disso muda uma frustração que fica presente dentro da gente. Qual? Ter criado toda uma expectativa enquanto estava no ônibus, enquanto estava no carro, quando eu chegar lá eu vou comer, vou botar, vou jogar ketchup, não vou nem esquentar no micro-ondas, vou botar mais um alho, temperar e botar na panela. Eita, meu Deus.
Aí qual é o problema? Criar toda uma expectativa. Aí a gente, vamos falar a verdade, a maioria, talvez tenha Enoque aqui andando com Deus. Vou pedir para Deus te levar ainda essa noite, que esse mundo não é digno de você. Mas a maioria que está aqui faz um estardalhaço por causa de um pedacinho de bolo. Olha como é que Deus acha a gente. Por causa de um pedacinho do negócio. Sim ou não, gente? Vamos falar a verdade, vamos jogar limpo nessa noite. É um pedacinho. Então, quem está do outro lado, e às vezes até sabe que você é uma pessoa generosa, gente boa, não consegue entender esse escândalo. A pessoa começa a dizer, cara, você não está bem, era só um doce. Cara, você não está bem, era um pedaço velho de lasanha. Cara, para que você está fazendo esse escândalo? Era só isso, era só aquilo. Uma quentinha velha. Aí, quem comeu normalmente se justifica dizendo assim, cara, só tinha um pedacinho assim, ó. Eu estou mentindo. Você sabe, você já se justificou muitas vezes assim. Só tinha um pedacinho, não tinha nada. Era um pedacinho, mas era meu. Era um pedacinho, mas eu criei expectativa. Era um pedacinho, mas eu saí do trabalho pensando, quando eu chegar eu vou tomar banho, vou botar o pijama, vou esquentar aquilo, vou comer. Aquilo vai ser o meu momento, não é assim? Aí, meu irmão, falando rasgado, a gente quebra o pau. A ponto da gente realmente depois ficar até mal, dizendo, meu Deus, eu fiz um escândalo. Por causa de um pedaço de bolo, por causa de um pouquinho de estrogonofe de frango. Vai, menciona aí, o que é que você normalmente faz escândalo? É o sapicão? É o quê? É o pedacinho de carne, o restinho do churrasco. A outra está falando ali, meu tabetinho de chocolate. Vamos lá, presta atenção aqui. Geralmente, aquilo que foi comido por outra pessoa, pode ser feito novamente, sim ou não? Sim. Às vezes, quando é industrializado, como o tabletinho de chocolate da irmã ali, no outro dia, irmão, dá para comprar de novo, dá ou não dá? Então, aquele escândalo não é por causa do pedacinho da matéria que não foi encontrada. Vamos analisar aqui emocionalmente? Vamos aqui os psicólogos da igreja? Qual é o lance aqui? Não é a comida. Comida a gente faz de novo outro dia. O docinho a gente compra de novo outra hora. Ah, aquele bolo da festa, mas eu gosto gelado. Daqui a pouco aparece outra festa e outro bolo vai ser congelado. A raiva, a fúria, a frustração não se dá por você não ter o que você queria obter. Se dá por você ter gerado toda a expectativa. Na certeza de algo que você sabia que tinha. E por que você sabia que tinha? Porque você deixou lá. E aí agora sim, eu volto para o Senhor Jesus e saio da sua geladeira. Essa figueira, ao não saciar a fome de Jesus e a não suprir a expectativa que ela colocou nele quando lhe chamou com suas folhas, foi quem fez ele dizer para ela. Foi o que fez ele dizer para ela, nunca mais. E eu quero deixar muito claro aqui que Jesus não está com raiva, porque eu comecei essa mensagem dizendo que se tem alguém experimentado na ausência de necessidade física e carnal por causa da prática do jejum, é Jesus. Então isso aqui não é fúria de fome que nem eu e você ficamos quando a gente está com fome, não. Isso aqui é sentença disciplinatória. Agora você está me olhando e dizendo, tá, mas isso é sobre plantas. E é agora que a gente tem que deixar numa abertura aqui profética bem inteligível. Isso não é sobre plantas. Porque plantas não têm alma, plantas não precisam do nome no livro da vida. Isto daqui é sobre pessoas. Isto aqui é Jesus sentenciando plantas para trazer exemplo para pessoas. Todas as vezes que estivermos no tempo da misericórdia, Deus usará coisas para trazer exemplo, para que não puna pessoas neste mesmo contexto. Então alguém pode olhar e dizer, Jesus estaria irado. Não, Jesus está cheio de misericórdia. Porque isso, no fundo, não é sobre plantas. Aí Jesus, que é o dono da vida, e aí agora é o segundo choque do texto. O primeiro é a fome, e o segundo é essa sentença. Por quê? A gente não vê Jesus fazendo o que ele fez aqui, irmão. Isso aqui é raríssimo na Bíblia. Você não vê o dono da vida dizendo morra. Você não vê aquele que cura dizendo sangue.
O que nós vemos na pessoa de Jesus é Ele olhando para quem não tem e dizendo, tenha. É Ele olhando para quem não pode fazer e Ele dizendo, faça. Vamos falar a verdade aqui do histórico do nosso Senhor, para você entender o quão forte é o que está acontecendo aqui. Jesus não olha para um leproso e diz para ele, continue com lepra. Não. O leproso disse, se tu quiseres, tu podes me limpar. E ele disse, o quê? Eu quero. Jesus disse, ser limpo. Jesus não olha para alguém que está enfermo e mantém a enfermidade conservada naquela pessoa. Aos enfermos Ele declara a libertação. Aos sem saúde Ele repreende a doença. Aos cativos Ele declara a libertação. Aos presos Ele determina a soltura. Aos passivos de juízo Ele os absolve com misericórdia. Aos cegos Ele diz, veja. Aos mudos Ele dizia, fale. Aos surdos Ele dizia, ouça. Aos imundos Ele dizia, sejam limpos. E aos pecadores Ele dizia, sejam perdoados. É assim que a gente vê Jesus trabalhando. Jesus dizia aos mortos, ressuscite. Lázaro, vem para fora. Era assim que Ele operava. Aos caídos Ele dizia, levanta. Às mulheres Ele dizia, gere vida. Eu nunca vi Jesus esterilizar ninguém. Então, pelo amor de Deus, redobre a sua atenção, porque Ele está olhando para essa figueira, e o dono da vida não vai deliberar um decreto de vitória, vai deliberar uma sentença de morte. E lhe digo, morte eterna, porque Ele diz, nunca mais. Ele não disse, ó, nessa estação você não gera mais. Ele não disse, ó, só para você me ajudar com esse irmão que está aí do lado, fala aí para ele, não é sobre plantas. Não, mas ela está falando o tempo todo. Olha aí para ele, olha para ele. Não é sobre planta, não. E se você não se encontrou, você vai se encontrar. Ele olha para ela e por ela não ter nenhum fruto, apesar de carregar o anúncio das folhas de que tinha, e ele vai dizer para ela, nunca mais. Gente. Eu declaro agora em nome de Jesus um batismo de temor nos nossos corações. Nessa noite eu te confesso, não vou clamar por fogo, vou clamar por um batismo de temor nos nossos corações. Ao olhar para aquela figueira, ele vai dizer, nunca mais nasça fruto de ti. E o texto diz que os discípulos vão ficar escandalizados. Por quê? O texto diz, e a figueira secou-se imediatamente. Aí talvez você olha, eu olho para esse texto agora e fico apavorada pensando assim, Senhor, me dá tempo para eu gerar fruto. Não me consome, não me destrua, não me sentencie. Tem misericórdia. Só que eu preciso deixar isso aqui claro. Lembra do escândalo que você fez por causa do pedacinho de chocolate? Do bocadinho de salpicão? Do pedacinho da picanha, do churrasco, do almoço do dia anterior? Lembra? Lembra que a gente conversou aqui que no fundo não foi a carne? No fundo não foi o tablete? Não. A crise se deu por causa da expectativa que foi gerada, sim ou não? Sim ou não? Então vamos falar rasgado aqui que você vai entender agora. Se essa figueira está seca, feia, sem nenhuma folha, ela teria sido sentenciada a uma esterilidade? Não, porque o dono da vida estaria passando por ela. E talvez se a fome dele fosse tão grande quanto parece que é, do mesmo jeito que ele disse, nunca mais nasça fruto de ti, poderia ele também fazer um fruto nascer nela na hora, se ele dissesse, estou com fome, produz um fruto imediatamente. Poderia ou não poderia? Vamos, igreja, converse comigo, sim ou não? Sim ou não? Mas ele não fez isso. Camila, ele não fez isso porque ela não tinha frutos? Não. Porque se você olhar dessa maneira, você vai olhar de uma forma muito superficial. Você vai começar a determinar qual é a estação que cada um tem que gerar fruto pela aparência. Mas a verdade é que cada planta gera fruto no seu tempo e de acordo com a sua estação. Salmos de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios,
nem se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí vem a comparação para esse homem bem-aventurado, para essa mulher bem-aventurada. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, certa, e tudo quanto fizer, prosperará. Cada um aqui tem um ponto de partida da vida. Ninguém saiu do mesmo lugar. Ninguém tem que pregar junto, cantar junto, ser ungido junto, crescer junto, prosperar junto, se mudar junto, ou qualquer coisa do tipo junto, sob referência da comparação de outro. Cada um aqui tem uma espécie, cada um aqui frutifica um tipo de fruto, cada um aqui tem um tempo determinado. Eu quero deixar muito claro que o nosso Deus, Ele não é um Deus que passa em revista para colher frutos de acordo com o tempo dele, mas para ministrar capacidade de produção de acordo com a estação de cada um. Ninguém é mais paciente do que ele. Ele mesmo vai dizer, palavras do próprio Cristo: quem ainda está comigo, diga eu aqui. Ele vai dizer, João capítulo de número 15: meu pai é o agricultor, eu sou a videira, vocês são as varas. Então entenda, se tem alguém que sabe de fruto é ele. Ele está dizendo, eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Irmão, se tem alguém que entende de colheita, de fruto, de semear, de colher, é Deus, o Criador, o arquiteto do universo. Em Gênesis capítulo de número 1, vai começar a criação, falando de luz, de sol, produzindo tudo que é necessário para que sementes, uma vez lançadas, possam produzir cada uma conforme a sua espécie. O Deus do princípio respeita princípio, porque os princípios pelos quais Ele quer que nós vivamos são os mesmos princípios pelos quais, não precisando, porque Ele é soberano, mas Ele também opera para nos dar exemplo. Ele semeia a semente e Ele diz, produza cada um conforme a sua espécie. Quando Ele determina isso, sabe o que Ele determina também? Ninguém vai gerar o mesmo fruto, no mesmo tamanho, na mesma proporção. Tudo que Deus toca, Ele transfere identidade. Eu vou falar de novo e você vai entender. Tudo que Deus toca, Ele transfere identidade. Sua digital é identidade. Outra coisa, você nunca vai achar frutos, ainda que modificados transgenicamente, com a mesma proporção de açúcar, acidez, tamanho, forma, cor e brilho, porque nós estamos falando das coisas que Deus faz, estamos falando das coisas que Deus cria, e Deus está dizendo a mim e a você, eu não quero humilhar a tua colheita, eu não quero destruir a tua identidade. O que eu não vou aceitar mais. E por que eu digo aceitar mais? Porque antes de Jesus passar, ela estava viva. Antes de Jesus passar, ela tinha possibilidade. Antes de Jesus passar, ela tinha uma chance. Ele bacaia sobre remendria. Ela tinha uma chance. Lhe digo que ela tinha a chance dobrada. Se ela fosse seca, dura, torta. Por quê? Porque é isso aqui que o texto quer enfatizar. O que Jesus quer enfatizar para os discípulos e consequentemente para nós nesse contexto? Que o problema não é ter fruto, não ter fruto. O problema é mostrar por aí a aparência de que tem. Por que uma sentença tão forte? Por que um decreto irreversível? Por que um nunca mais ao invés de um para sempre, como Salmo 1? Porque isso não é sobre esforço para produzir. Isso é sobre pegar o esforço da produção e colocar no status. É sobre pegar o esforço que deveria estar gerando a semente que foi plantada e produzindo a vitrine do que não tem no estoque. Isso é venda de vitrine, sem ter material para atender a encomenda. Então Jesus não a está punindo pelas belas folhas. Jesus está punindo pela propaganda enganosa. Aí eu volto a dizer para você entender que isso não é sobre não poder ter folhas.
Só que as folhas devem ser a evidência daquilo que já existe. Porque no caso da figueira, as folhas não se acomodam para dizer aquilo que vai chegar. Você ouviu comigo, eu preguei, redobra a atenção. As folhas não são na figueira para dizer os frutos vêm aí. As folhas são um anúncio para dizer a quem está vendo que os frutos já vieram. E aí ao procurar fruto não tem fruto? Nunca mais nasça fruto de ti. Vamos agora para uma terceira situação do texto. Qual é essa terceira situação, Camila? Poxa, ela não tinha, mas ela ainda podia ter. Sim ou não, gente? Ela ainda não tinha gerado, mas ela podia gerar, sim ou não? Sim ou não? Só que ele encerrou. Eu vou lhe falar algo, mas me ajude a continuar de novo e diga para o vizinho, não é sobre plantas. Irmãos, depois desse dia, vamos aqui nos colocar no lugar dessa figueira só por um minuto. Essa terra ainda vai viver os melhores dias de chuva. Mas não importa o quão boa seja a água que vai descer no solo em que um dia essa figueira foi plantada, ela não gera nunca mais. Essa figueira ainda vai presenciar algumas primaveras, enquanto ela vai se tornando um galho oco e ressequido por dentro. Pode ser a melhor primavera, pode ser a melhor terra, ela pode ter o melhor agricultor, mas ela já foi sentenciada. Imagine você ver chuvas que aumentam a sua possibilidade, ou a possibilidade de qualquer um, mas não podem mais aumentar a sua. Ah, gente. Imagine você ver e viver o favorecimento de estações que beneficiam qualquer um, do justo ao ímpio. Mas a figueira sentenciada não está mais suscetível a nenhuma circunstância favorável e nem desfavorável, porque o que ela tem não é ausência de água, o que ela tem não é ausência de terra, o que ela tem é uma sentença que impede ela de ser abençoada no lugar da bênção. Ela tem uma sentença que impede ela de prosperar no meio da riqueza. Ela tem uma sentença que impede ela de, ainda que um dia tenha sido, ou seja, uma semente, poder gerar qualquer outra coisa. Ela tem um processo de futuro completamente interrompido. É isso que eu quero que você entenda. Aqui ele não esgotou só a árvore. Aqui ele não sentenciou só uma estação. Aqui ele sentenciou uma geração inteira de figueiras que seriam produzidas através dessa figueira. Aqui ele acabou com toda a chance e qualquer possibilidade. E eu disse para você, eu vim com Lucas no meu coração, não era o que eu queria pregar não, mas Camila, então por que você está pregando? Porque parece palavra de sentença, mas não é, é de misericórdia. O que o Senhor está dizendo para nós nesta noite é, a figueira não teve chance, mas você e eu ainda temos uma chance, desde que tenhamos coragem, humildade, para fazer aquilo que ela nunca fez. O quê? Não é produzir frutos, é parar de andar por aí acenando com folhas que não evidenciam uma verdade. Se ela é um tronco seco, requenguela acabado, tinha mais chance para ela. Por quê? Porque nessa perspectiva, meu irmão, não importa como esteja a situação, se a verdade e a integridade, agora entenda a integridade aqui, na etimologia da palavra, na preservação daquilo que integra, daquilo que compõe, ou seja, daquilo que não pode ser consumido pelo tempo e nem pelo espaço. Então, quando eu falo de integridade, eu não estou falando de moralidade, eu estou falando daquilo que compõe e que te integra, mesmo quando tudo desintegra à sua volta. Eu estou falando de quem tem caráter, mesmo quando não tem dinheiro e não vai aceitar suborno porque está duro. Você está entendendo? Eu estou falando de quem está esperando o Senhor há 10 anos, mas não beija na boca de qualquer um. Por quê? Porque o que sente na carne não altera o caráter do Espírito. É dessa integridade que eu estou falando. Se ela tivesse a integridade de um tronco seco, que não tem vergonha de dizer, estou seco, mas o que você é? Sou um tronco de figueira, tinha chance. Está seca, mas é figueira.
Está dura, mas é figueira. Não prosperou, mas o que você é? Eu ainda sou uma figueira. Não prosperou, mas o que você é? Uma figueira. Ainda não cresceu, mas o que você é? Uma figueira. Ainda não evoluiu. Eu não vejo frutos em você. Qual é seu nome? Figueira. Estou seca, mas sou uma figueira. Uma figueira seca, mas ainda assim uma figueira. Honestidade, caráter, integridade, aquilo que compõe a essência do ser. Saldo negativo não compõe, não destrói o que te integra. Nome no SPC e Serasa diz que você está negativado para investir, não que você não é uma pessoa de confiança. Mostra que você teve reveses, não que você está sentenciado. Isso fala de um tempo que compõe a sua íntegra, mas que não destruiu você na sua integridade. Não determina quem eu sou, não compõe quem eu sou. E o que compõe o que eu sou? O que preserva a minha integridade? Não existe integridade onde não há mais verdade. Guarde isso. Não existe mais integridade aonde não há verdade. Ela não está sendo punida porque não tem frutos. Ela está sendo punida porque ela anda por aí dizendo que tem frutos. Quando ela diz isso, se nem boca ela tem, eu já te disse que isso não é sobre plantas. Quando ela comunica isso, quando ela tem folhas para tudo que é lado, tombando os galhos pesados. Mas eles não estão pesados de frutos, acredite, eles estão pesados de folhas. E eu imagino, aqui sou eu que estou dizendo, quando for eu que estiver falando, eu vou dizer que sou eu para não te levar a acreditar em nenhuma outra coisa que não somente o que a palavra de Deus esteja dizendo. Eu tenho para mim que quanto menos frutos, mais desenvoltura tem que ter as folhas. Porque maior esforço na aparência precisa ser feito para maquiar aquilo que não pode ser produzido. Nunca mais nasça fruto de ti. Secou-se imediatamente, todo mundo ficou escandalizado. Então essa mensagem é uma reflexão ao nosso coração nessa noite. O Espírito Santo está dizendo para nós: se tiver seco, não tente colocar folhas na frente do galho seco. E nem use a energia para promover sua reputação. Irmão, reputação é volátil. Caráter não. Reputação é o que dizem de você. Caráter é quem você é, independente do que andam dizendo ao seu respeito. Deus não é mutável de acordo com a reputação que as pessoas delegaram a alguém ou a opinião que alguém produz ao nosso respeito. O olhar de Deus está para o nosso caráter. Jesus não dedicou nem 15 minutos a nenhum fariseu, mas dedicou tempo e atenção a uma mulher samaritana que já tinha tido 5 homens e o 6º não era dela. Ela não tinha reputação. E a reputação que ela não tinha era condizente com a realidade que ela vivia. Realmente ela era uma mulher imoral. Só que o texto é enfático, porque quando Jesus expõe a oportunidade dela confessar o pecado, dizendo para ela: tu já tiveste 5 maridos e o 6º que tu tem agora não é teu marido. Ela não mantém folha, ela mostra a esterilidade dos frutos. Ela diz assim: disseste com verdade, vejo que és profeta. Rapaz, essa mulher está melhor muita gente que parece que está melhor do que ela. Ela não gasta 5 minutos. Ela diz na lata. Sabe o que ela está dizendo? Verdade, o que você falou é verdade. Já vi que você vê o oculto, o profundo e o escondido. Por quê? Porque de fato ela era essa mulher. Uma mulher imoral, com uma reputação terrível. Tanto é que essa reputação foi utilizada para trazer os samaritanos para a fonte de Jacó, para ouvir Jesus falar. Por quê? Porque ela disse assim: ó, vinde e vede um homem que tem dito todas as coisas que eu tenho feito. Aí os samaritanos pensaram: ih, tem um profeta na terra. Ou seja, alguém com coragem de falar o que ela faz. Aí o texto diz que eles foram lá por causa disso, porque sabiam que ela tinha ficado exposta, então reconheceram que ele era profeta. O que eu estou querendo dizer com isso, gente?
Eu não sei quanto tempo durou aquele encontro. O que eu sei é que a passagem de Jesus por Samaria não durou só um dia e nem só uma passagem, mas ele ficou lá aproximadamente 2 dias. E por que prolongou a estadia dele lá? Porque tinha alguém que prestava? Não. Tinha alguém certo? Também não. Mas todo mundo que estava ali estava disposto a falar a verdade. E é isso que ele ama. Vou te contar uma verdade sobre galhos secos que não produziram frutos. Jó vai dizer assim: há esperança para a árvore cortada. Vira para o vizinho e fala: sem raiz. Olha o que ele está dizendo: há esperança para a árvore cortada, seca, sem fruto, largada, fora do plantio da terra. Há esperança para ela. E ele nem faz questão de dizer aonde ela está, mas ele diz: mas ao cheiro das águas. Oh, eu estou sentindo a graça do Eterno. E eu pedi um batismo de temor, mas agora eu peço um batismo de graça, para você entender que sua circunstância temporária não determina de Deus uma sentença. Mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer: teu tempo está acabando. Ou você fala a verdade, ou enquanto um é podado, o outro será cortado. Enquanto um é regado, o outro ficará seco. Mas para quem tiver coragem de expor a realidade, a vida ainda que esteja acabado, a vida ainda que esteja sentenciado, a vida ainda que seja cheirador de cocaína, a vida ainda que seja viciado em pornografia, a vida ainda que tenha vivido estágios ou situações de adultério, a vida ainda que haja divórcio, a vida ainda que haja difamação, a vida ainda que haja depressão, a vida ainda que haja rivotril, a vida ainda que haja estágios de loucura na área da psiquiatria, a vida ainda que haja demônios, a vida ainda que haja tortura, a vida ainda que haja perseguição, a vida ainda que haja guerra, ao cheiro das águas brotará e dará fruto. Alguém está aí? Alguém pode reagir diante da palavra da vida? Levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Coloque a esquerda na mesma altura. Vamos, vamos. Quando eu disser 3, você vai impor a mão no ombro do vizinho. Camila, eu não conheço. Não precisa conhecer não, só obedece. Quando eu disser 3, você vai impor a mão no ombro do vizinho e vai dizer para ele: tem vida aí. É 1, é 2, é 3. Profetize. Tem vida aí. Está seco, mas tem vida. Está seco, mas tem palavra. Está seco, mas tem uma promessa. Está seco, mas eu não estou debaixo de sentença. Está seco, mas eu tenho de Deus um decreto. Ao cheiro das águas brotará. Sacode alguém e fala para ele: vem fruto aí. Vem fruto aí. Há uma palavra de esperança para nós nesta noite. E alguém diz: não tem jeito. Alguém diz: não tem como. Deus vivo. Olha, gente, e dará frutos como planta nova. Tem gente que vai ficar escandalizado por esses dias. Essa mensagem aqui, meu irmão, é profética. Tem gente que você está olhando, seja aqui dentro ou seja lá fora, e você está dizendo: ixi, aquele galho eu conheço, é seco desde que eu conheci. E tem outros que você olha e diz: aquele ali eu tô esperando, a maior colheita vai ser do ano, a maior
maior colheita do ano vai ser dele. E Deus está dizendo: ah, minha filha, aquele ali só tem folha. Tem mais esperança para aquele que está seco, mas é verdadeiro. Veja, dará frutos como planta nova. Ai, eu vou falar, Deus está mandando. Aqui na cidade de Queimados, tem gente que perambula por aí, você pensa, não tem jeito. Jesus está dizendo, pois para ele tem jeito. Por quê? Porque enquanto houver verdade, eu estou disposto a trazer novidade. Vai ter fruto como planta nova. Seus ramos não se secarão, mas serão reverdecidos. O que é isto? Uma palavra. Complete para mim, por favor, e me diga o que é isto. Diga uma palavra. De novo, o que é isto? De novo, o que é isto? O que é isto? A figueira está verde, mas está debaixo de sentença. Irmãos, eu não tenho tanta estrada quanto os meus irmãos aqui, mas eu tenho alguma. E nessa pouca milha que Deus tem me dado a alegria de viver, eu não sei nada ainda, mas uma coisa eu já descobri caminhando. Tem gente que você olha, que está ó, e você pensa, que folhagem. Imagina a doçura dos frutos. E se você estiver ligado, o Espírito Santo falar para você, só tem folha. E você fica... Porque crente bom acha que é ruim. Todo crente bom acha que ele é mau. Quando Deus te revela algo sobre alguém que ninguém espera, você diz, está repreendido. Você vê, a gente não presta mesmo, né, menino? Está repreendido. Só pode ser o diabo. E parece que o Espírito Santo está do lado da mureta dizendo, nunca mais te conto nada. A gente fica o tempo todo guerreando. Sabe por quê, irmão? As folhas deixam a gente deslumbrado. Como é que uma figueira dessa não tem fruto? É impossível. Só que olha o que Deus está mandando eu dizer aqui. Essa figueira do texto tem tudo para dar fruto, sim ou não? Mas não vai gerar nada, porque agora ela está debaixo de uma sentença. Agora, a árvore da qual Jó se refere é a própria vida. É alguém que não tem nada, mas está debaixo de uma promessa. Uma palavra. Sabe o que Deus está dizendo? Para quem está apegado na aparência, irmão, vou falar como Deus me deu ordem. Para quem está fazendo tudo para manter a aparência, para sustentar a aparência, já perdeu presença, mas não quer perder o status. Já perdeu a unção. E eu fico chateada que, vez ou outra, algumas pessoas confundem, dizendo assim, a unção ilude, tem unção, mas já não tem presença de Deus na vida. Irmão, não confunde, uma coisa é ter o dom e outra coisa é ter unção. A unção é a confirmação de que Deus é a presença que se manifesta na vida daquela pessoa para manifestar o que Deus quer que manifeste. Então você pode dizer que tem o dom, mas não tem unção. Mas você não pode dizer que tem unção e tem dom e que está desconcertado. Não, não pode. A unção é a evidência da capacitação que só pode vir de Deus. E o dom independe. Vamos falar aqui rasgado, vou abrir só um parêntese para você que estava nessa confusão. Jesus vai dizer assim, ó, naquele dia muitos dirão, em teu nome eu curei. Eles não vão dizer em teu nome eu tentei, eles não vão dizer em teu nome eu fingi. Em teu nome eu dei um show gospel. Não, eles vão dizer em teu nome eu curei. O que significa? Que quem estava cego viu. Que quem estava desenganado pelo médico, a saúde voltou. Ou seja, em teu nome eu curei. Eu não fingi, não, eu curei. Só pode curar se tiver o dom. Então tinha o dom ou não tinha? Tinha o dom ou não tinha? Vou mais profundo. Ele tinha de Deus ou não tinha? Tinha ou não tinha? Tinha. Quando ele falava, o dom operava. E o dom era de quem? E Deus não pede de volta. A Bíblia diz que ele dá e não pega de volta. Aí olha ele chegando e dizendo, o Senhor Jesus diz, muitos tem o dom. Teu nome eu curei. Em teu nome... João, vamos para discípulo. João, chegando e dizendo assim, em teu nome os demônios se sujeitaram. Quando eles foram enviados, cumpriram o exercício do que Jesus ensinou. Aí eles voltaram contando testemunho do estágio, da experiência. João é um desses. Aí ele diz assim, estamos maravilhados porque os demônios se sujeitavam ao teu nome na nossa boca.
Não era a hora do mentor dizer, rebentaram, aprenderam direitinho. Não, olha o que Jesus vai dizer. Não se alegre por isso. Se alegre porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Vamos entender aqui? Sabe o que Jesus está dizendo? Não é que o que eles fizeram não era bom, foi muito bom. Só que o que ele está dizendo é o seguinte: não deixa isso te alegrar mais do que teu nome no livro da vida. É como se Jesus dissesse assim: teu nome estava escrito no livro da vida hoje cedo e tu não estava alegre assim. É como se nas entrelinhas, se eu pudesse contextualizar essa mensagem no que Jesus falou, é como se Jesus estivesse dizendo assim: João, não fica serelepe não, porque isso aí é folha. Teu nome eu curei, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. Olha o que Jesus vai dizer: apartai de mim para o fogo eterno, malditos. Então diga para mim, eles estavam curando, mas estavam debaixo de palavra ou de sentença? Para o fogo eterno, onde o verme não morre e o fogo não apaga. Porque, aí olha aqui, ó, porque eu nunca vos conheci. Então eu vou perguntar de novo e eu não quero você bugado não. Eles tinham o dom sim ou não? Eles tinham de Deus sim ou não? Mas Deus tinha deles? O que eu tenho de Deus diz o que Ele pode fazer. O que Deus tem de mim diz o que Ele já fez. Deus dá para qualquer um, mas Ele só escolhe, só é considerado escolhido de quem Ele aceita receber. 2 varas em João 15, vem comigo, redobra a atenção. 2 varas em João 15. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Toda vara que em mim dá fruto, eu podo para que ela dê mais fruto. Mas a vara que estando em mim e não der fruto, meu pai corta e lança no fogo. Irmão, quem é a videira no texto? Diga, Jesus. Então vamos lá, quem é a videira? Quem é o agricultor? Quem são os galhos? Nós. Então todos os galhos, os que frutificam e os que não frutificam, estão na videira, sim ou não? Sim ou não? Todos estão consumindo a mesma seiva, sim ou não? Todos estão sendo cuidados pelo mesmo agricultor, sim ou não? E quem é o agricultor? Então diga para mim, todos têm a mesma oportunidade? Todos estão em grau de equidade? Então por que uns não produzem e outros produzem? Porque uns só usam a seiva para si. Vou falar rasgado, você vai entender. Eu ainda estou no parêntese do dom e eu volto ali e a gente termina. Vem para cá e faz quantas campanhas você quiser. E funciona, Camila? Funciona. Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Oferta de fé, funciona, Camila? Funciona. Campanha, funciona? Funciona. Se eu pedir, ele me dá? Dá. Isso nem é fé, é lei. Pedi e dá-se-vos-á. Buscar e encontrarei. Bater e abrir-se-vos-á. Porque o que pede, recebe, o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Camila, se eu dizimar, eu vou viver um nível de fidelidade do cuidado de Deus nas minhas finanças? Com certeza. E nem precisa de fé. Isso é lei. No céu, isso é lei. Venha, usufrua, congregue, cante, participe. Camila, a comunhão entre os santos ajuda meu emocional? Muito. Tem gente aqui que só não se matou, porque de vez está assistindo o finalzinho de programa de domingo, estava aqui adorando ao Senhor. Na hora que faz o apelo, aceita Jesus? Não. Participa do culto há quanto tempo? Há mais de um ano. Importa o que ele tem no meu coração. Confissão de fé, já fez? Nunca. Mas de boa, está seguindo. Vai ter oportunidade? Vai. Se orar por casa, vai ter? Vai. Se buscar e trabalhar por carro, por prioridade de oportunidade, ó Deus, tem 10 lá na fila, mas eu estou aqui te clamando, te pedindo, abre aquela porta para mim, Camila, Deus pode fazer isso? Pode. Só que quando a trombeta tocar, irmão, não tem campanha certa, não tem testemunho certo, de que eu tive vitória, que na igreja, não tem não, tem não, tem não. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Você tem coragem para ofertar,
tem coragem para dizimar. Deus pegou alguém aqui agora. Você tem coragem para frequentar. Você traz a sua esposa, cultua com ela. Quando o culto acaba, você vai embora. Ela é crente, participa no departamento. Ela está hoje na conferência. Mas você tem a chance todo dia e nunca produz fruto de arrependimento. Nunca se converte. Tem medo de ser chamado de crente. Vergonha de andar com Bíblia. Só que isso já tem 1 ano, 2. Ah, Camila, mas minha vida mudou. Só de eu ter visitado a igreja. Vai mudar cada vez mais. Mas no céu, você não entra. E alguém precisa te falar isso. E não há nada na terra que possa compensar a desgraça que é perder o céu. Agora deixa eu te falar uma coisa. Não há nada que o céu não possa compensar para quem decidiu renunciar a qualquer coisa na terra. É melhor estar debaixo de uma palavra do que de uma sentença. Chega de aparência. Hoje, quando terminarmos a música aqui que cantamos, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, que ela não seja mais uma promessa, que nós oremos. Que elas sejam as folhas que evidenciam uma vida de oração. Que elas comuniquem a realidade de alguém que sabe aonde os frutos são produzidos. Não é no púlpito, não são nos instrumentos, não é na roupa que usamos para ir para o culto. Com todo respeito, me ajude a entregar o que Deus mandou nessa noite. Diga aí para pelo menos 2 pessoas: isso tudo é folha. É folha. Me ajude a pregar, me ajude a pregar. Diga para o vizinho: roupa é folha. Aí eu vou agora falar umas coisas aqui, você vai dizer folha, ok? Milhares e milhares de seguidores na internet. Visualizações e visualizações no YouTube. Foto em cartaz. Fama entre os homens, glória dos homens, oportunidade dos homens, portas abertas dos homens. Aqui não tem uma hipócrita não. Quantas oportunidades eu já tive e tenho por causa das folhas. Aqui não tem uma hipócrita não. Só que as folhas precisam ser a evidência e não o esforço de maquiar o que não se tem. Então Deus está dizendo para mim o seguinte: todos nós que estamos aqui temos a capacidade de gerar fruto. Às vezes só não geramos porque estamos querendo os aplausos antes da plateia. O fruto requer escuridade. O fruto requer vida onde não se pode ser vista. O fruto requer lágrima nos olhos sem a preocupação com o rímel. O fruto requer uma roupa que eu posso pagar e não uma parcela que eu não dou conta para poder ficar bonita no culto da virada. Fruto requer a integridade de uma verdade e não o marketing de como eu quero ser visto. O fruto requer mais tempo de oração do que de apresentação. Irmãos, eu não prego só para você não, eu prego para mim também. Eu carrego a moléstia da unção. Eu pretendo viver os anos da minha vida carregando o fardo do chamado, a parte não glamurosa de ser reconhecido, a parte não legal de ser visto, a parte nada bacana de estar aqui em cima com gente olhando. É unção ou não é? Prego ou não prego? E aquela informação que eu vi, era verdade ou era mentira? Será que presta ou será que não presta? Eu aceito isso sem problema. Por quê? E aceitarei desde que o fruto não me faça esconder-me atrás de nenhuma folha. Eu estou aí para quase 3 meses sem internet. E sabe o que mudou o ministério? Nada. Por quê? Porque você não é um nome, você não é uma reputação, você é uma semente plantada por Deus e vai prosperar aonde Ele te colocar, independente do que dizem, independente do que você aparenta. Frutos! Jesus está hoje na DEC dizendo: eu estou com fome, sacia-me. Pare de procurar quem tem folha.
Nem todo mundo que tem folha tem fruto. Por isso ela foi seca. Porque é proibido no reino. Vou falar rasgado. Não é pecado não saber cantar. Sabe o que é pecado? Cantar sem santidade. Ser uma folha no louvor. O dom pode ser dado a qualquer um. Pela palavra. Pela admoestação. Pela imposição de mãos até. Pela vida de um mentor que tem a capacidade de despertar capacidades que você nem sabia que tinha. O fruto não. O fruto requer esforço, requer renúncia, requer entrega. Você pode entrar no céu sem dom nenhum. A porta do céu está aberta para quem não tem dom, não tem problema. Não canta, não prega, não marcha, não sapateia. Ai meu Deus, pentecostal agora vai ficar irado. Não fala em língua, ainda assim pode entrar. Tem galho seco que tu olha e diz, não faz nada. E Jesus está dizendo, o nome dela está aqui no livro da vida. E o seu? Porque o dom não vai dar garantia nenhuma. Deus está dizendo para alguém, ainda que antes que o ano termine, eu quero te propor um desafio espiritual. Esmagar a evidência do seu dom. Não para se esconder, porque uma candeia acesa não pode ficar debaixo da cama, mas para humilhar-se a si mesmo. Deixa eu ver como eu funciono fora do exercício da folha. Deixa eu ver como eu funciono quando eu não tenho folha. Deixa eu ver como eu me comporto quando eu não estou no ministério, quando eu não estou pregando, quando eu não estou cantando. Porque, gente, tem gente que só presta no exercício do dom. Se tirar dele a folha, não presta para mais nada. E acabou. O que é isso? Tem a arca, mas foi-se a glória. Foi-se a glória de Israel. A aparência. Mas nesta noite, aquele que levantou Samuel para ungir Davi. Ah, se eu fosse você, eu me conectava com esta palavra. Eu vou repetir, mas nesta noite, aquele que enviou Samuel para ungir Davi, a unção do maior reinado que estabeleceu a casa de Judá para a vinda do Messias. O motivo da cantata natalina aqui, o descendente de Davi. Eu vi na hora do anúncio, quando Samuel chegou na casa de Jessé, ele olhou os filhos de Jessé e ele pensou, que folha bonita, quanta aparência. Olha, qual era a referência dele? Saul, alguém cuja altura dava por cima dos ombros de qualquer homem em Israel. Então quando ele olha Eliabe, Abinadab, Samar, ele pensa, certamente é um profeta. É um profeta. Veja como as folhas, veja como a aparência, veja como o status, veja como o prestígio, veja como a roupa bonita, veja como o carro imponente, veja como uma conta melhor, veja como um relógio de marca, veja como um cabelo um pouco mais arrumado, já faz até um profeta te tratar diferente. É Samuel, meus irmãos. Ele vai olhar Eliabe, Abinadab e Samar e ele vai dizer, certamente está diante de mim o escolhido do Senhor. Ele pegou o chifre e ia ungir, ele ia trazer selo, gente que já estava debaixo de sentença, mas o Senhor bradou. O que eu vim fazer nessa noite? Eu vim ser o brado do Deus que ainda peleja pelos Davis na terra. O Senhor bradou. Pode bradar, profeta, pode bradar, porque Deus está dizendo, eu vou bradar na terra. Por estes dias a capa vai cair, a aparência vai cair, os corruptos serão expostos. O Senhor bradou, sai.
Gostosiel. Final de ano a gente já tem uma reserva de óleo para ungir uma reserva de gente. Eleva cala sobre a... Mas Deus está dizendo, para mim, para você, o óleo está contigo, mas não é teu. Você viu e planejou, vou ungir. Deus está dizendo hoje, não vai não. E para te mostrar que não é folha, é fruto, vou te mostrar por esses dias, antes do óleo descer na cabeça, que não é como parece. Uriabando que lebre a suja, telemanto como naia sebra e sobrefácia. Tem cara de que é rei, tem cara de que é ungido, tem cara de que vai, tem cara de que canta, tem jeito de que prega, tem sermão, tem voz, tem aparência, tem essência. Mas a esposa dele tem que passar a base 2 vezes. Aí, terra! Ainda há profeta, ainda há Samuel, ainda há quem ouça a voz de Deus. E assim diz o Senhor: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Samuel olha e diz: só pode ser esse. A voz do Senhor bradou a Samuel dizendo: não! Imagina, Samuel já separando o azeite do chifre para ungir, e Deus dizendo: não! Rapaz, o que é o poder de uma folha? Embaixo da minha escada eu tenho um bocado de planta que são só de folha. Dá um negócio, dá uma aparência, sabe assim, preenche o buraco. Folha não passa disso. Quer fazer uma festa bonita, porém barata? Consuma mais a decoração com folhas. Vai ficar lindo. Nunca você vai ser diminuída por isso. Inclusive, quanto mais folhas, melhor a foto. Porque folha foi feita para aparecer, para preencher buraco. Agora, se sentir fome, se quiser uma oração, se quiser expulsar um demônio, se quiser fazer uma campanha, aí quem está me ouvindo agora, pense em dizer assim: nada a ver. A oração não é poderosa por causa de quem faz, a oração é poderosa por causa de quem ouve. Frase bonita, linda, e ela não é mentirosa. De fato, a oração não é poderosa só por causa de quem faz, ela é sobretudo poderosa por causa de quem ouve, Deus. Mas vamos lá, bonito, bonita, linda. Isso, alecrim dourado. Então qualquer um aqui que ora tem resposta no mesmo tempo? Vamos brincar aqui, vamos brincar. Rapidinho, vamos brincar. Está aqui Moisés. Está aqui Daniel. E está aqui Jó. Será que todo mundo é igual orando? Ah, Camila, mas todo mundo é igual diante de Deus. Para a salvação, para relacionamento, cada um constrói o seu. Acerca da sentença que é deliberada para Israel, anunciada pela boca do profeta Isaías, Deus vai usar 3 príncipes na Bíblia: Noé, Daniel e Jó, para dizer: ainda que esses 3 príncipes, ou seja, ainda que esses 3 homens me pedissem para que eu não fizesse, ainda assim eu iria fazer. O que Deus então está dizendo para o profeta? Eu tenho, por exemplo, 3 pessoas em alta consideração, que o que eles me pedem eu faço. Ele prova isso em Daniel capítulo 9 ou 10, quando Daniel está orando, vai de cara no chão, aí Deus se manifesta a ele pela presença do anjo Gabriel e diz assim: Daniel, tu és um homem muito amado. Antes que a oração saísse da tua boca, Deus já havia mandado resposta, porque Ele viu que você ia orar no seu coração. Deus tem uma disposição pronta e imediata. Segura só um pouquinho. Deus tem uma disposição pronta e imediata para atender, por exemplo, pessoas como Daniel, para atender, por exemplo, pessoas como Moisés. Irmão, qual a intenção de Moisés? Que o povo vença. Só que se a mão dele baixava, a súplica caía. Então Arão e Ur, cada um segura de um lado e estende a mão de Moisés. Enquanto eles aguentam segurar o braço de Moisés, o que acontece com Israel? Vence.
Quando a mão de Moisés abaixava, o que acontecia? Não precisa ir para a Bíblia só não, vem aqui para a igreja, para a tua igreja, para a minha, para qualquer uma. Bota aqui uma fileira de 10 irmãs de oração. Pode botar aqui na frente qualquer dia desse. Na verdade a gente bota em tudo que é campanha. Você pode fazer fila para ir onde quiser. Do nada começa a se amontoar mais em umas do que em outras. E aí a gente aqui em cima dirigindo o culto tem que dizer assim, irmão, não precisa disso. Fui lá, não adianta. A gente sabe quem Deus ouve. A gente sabe quem ora. A gente sabe quem Deus responde. Reino de Deus não se sustenta com marra. Tem que ter fruto. Volta para o texto e eu encerro. Ah lá, o temor chegou nele, mas volta comigo, nego, vem. Volta comigo. Ah, Jesus. Recebeu um nunca mais. Sentença para ela acabou. Porque a aparência não se sustenta. É muito esforço. Ah, Camila, mas é que eu não estou conseguindo gerar fruto. Porque às vezes para canalizar a energia de um lado você tem que ficar sem outro. Você tem que fazer uma escolha. Ah, eu quero viajar final do ano. Sua vida financeira comporta viajar o ano inteiro e ainda viajar o final do ano? Então se você quer muito viajar no final do ano, o que você vai fazer? Segurar o ano todo. É assim ou não é? Ou vai ficar com essa cara de que se fui pobre não me lembro? Não é assim? Então não é que a gente não tem potencial para ser o que Deus quer que nós sejamos. É que a gente tem gastado mais tempo em parecer. E isso não tem nos dado tempo para ser quem Deus quer que nós sejamos. Porque estamos com pressa de sermos amados, pressa de sermos aprovados, pressa de sermos aplaudidos, pressa de sermos queridos, pressa de sermos convidados. Eu não vim dizer aqui que você, que eu somos má pessoa, não. Só que a inversão de prioridade vai trazer sentença para quem já tinha uma possibilidade. Agora, eu encerro aqui. Por que tamanha sentença? Abra aí para a gente encerrar junto Gênesis 3 e tu vai lembrar na hora. Tu vai lembrar na hora. Aí, já está aqui. Ah não, perdão. Coloca aí para mim. Isso. Versículo de número 6 em diante. Bota aí, 3:6. Perfeito. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Deixa aí no 7 que é aí mesmo. Árvore, conhecimento do bem e do mal, dentro do jardim, pode comer qualquer uma, menos essa, ok? Ok, combinado? Combinado. A serpente veio, falou, ó, não vai ser do jeito que ele falou não, pode comer sim. A mulher comeu, deu para o marido. Quando eles comeram, está aí o texto. A ciência do bem e do mal veio. Então foram abertos os olhos de ambos, ou seja, do homem e da mulher, e conheceram, perceberam que estavam nus. E coseram folhas de... O que eles fizeram com essa folha? Aventais. Eu gosto, eu amo essa versão da Almeida, revista corrigida. Sabe por quê? Nem chega a ser roupa direito. O que é um avental? O que é um avental, gente? É uma coisa que só cobre uma... Só cobre a parte pequena que você quer proteger. Quando viram que estavam nus, fazem folhas de avental. Sabe o que eles percebem? Não é o suficiente. Vamos esconder. Ele ouve os passos do Senhor no jardim. Ah, que dor. Olha Deus. Adão! Onde estás, Adão?
Parece pai brincando de pique-esconde com o filho atrás da cortina com o pé do lado de fora. Responda para mim com inteligência. Deus sabia ou não sabia onde Adão estava? Sabia ou não sabia? Sabia, ele está escondido atrás do que o próprio Deus criou. É assim que muitos fazem. Se escondem atrás do que o próprio Deus deu, para que assim ninguém perceba o que eles não têm mais. Está escondido atrás de uma árvore, e vem Deus sabendo onde ele está, mas não indo até lá, porque está esperando que ele apareça. Está esperando que ele confesse. Está esperando não que Deus vá. Deus está dando para ele uma chance dele vir. Porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Adão, onde estás, Adão? Aí ele vai aparecendo. Eu ouvi a tua voz soar no jardim. Eu corri, me escondi, eu temi. Por que você se escondeu? Porque eu vi que eu estava nu. Quem te contou? Você estava nu. Nós comemos do fruto que o Senhor disse para não comer. A mulher que tu me deste, por que você fez isso? Aí ela vai dizer a serpente. E ali, depois de estarem debaixo de palavra, agora os três vão estar debaixo de sentença. Aí o que Deus vai fazer? Vai deixá-los nu. Não, Camila, onde está isso aí na Bíblia? Na transição. Tirou o avental da figueira e os vestiu de pele. Algum sacrifício aí teve que ter sido feito, porque eu nunca vi ninguém ser escalpelado sem derramar sangue. Então teve sacrifício ou não teve? Teve sacrifício ou não teve? Fica triste não, porque não termina com essa derrota não. Termina com alguém se sacrificando para tapar o que tu não dava conta. Termina com alguém se sacrificando para pagar o que eu devia. Termina com a área que eu queria tapar com folha, ele cobrindo com um sangue. Oh, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. O sacrifício vai trazer cobertura. O sacrifício vai trazer proteção. Camila, eu ainda não entendi. O sacrifício vai trazer uma segunda chance. O sacrifício vai anular uma sentença para um novo decreto. Escute isso. O homem, sentença. A mulher, sentença. A serpente, sentença. Mas olha o que ele vai dizer depois de vesti-los. Mas a semente, sabe o que ele está dizendo? A folha tenta tapar, a semente vai produzir um fruto, que vale a segunda chance que a humanidade recebeu. Ela veio por intermédio de um fruto. É o próprio Deus que vai dizer a Eva: a semente da mulher esmagará, é o descendente da mulher, esmagará a cabeça da serpente. Levanta essa mão, pelo amor de Deus, e diga assim comigo sobre esta palavra: vamos, igreja, diga: eu não morro debaixo de sentença. Grita e diga: eu tenho uma palavra. Quem tem uma palavra, dá um salto dessa cadeira. Dá um salto dessa cadeira. Reaja, reaja, reaja. Tem sangue, tem sangue, tem sangue, tem sacrifício, tem fruto. Aonde eu só fui capaz de costurar folha, aonde eu só fui capaz de fazer avental, Deus vai gerar um fruto que não pode ser consumido pelo tempo.
que não pode ser destruído pelo poder das trevas. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. A igreja não é o que é por causa da aparência. A igreja é o que é por causa da palavra de Jesus. Aquelas folhas foram tiradas e o Senhor Deus os cobriu completamente. Irmãos, penso eu, é uma questão lógica, que na transição entre sai folha e entra cobertura, ficou temporariamente nu, sim ou não? É por isso que eu particularmente, todas as vezes que visito, seja esse texto ou algum milagre na Bíblia, eu não consigo encontrar nenhuma transformação que não tenha vivido um período de exposição. Tem que renunciar ao eu. Tem que renunciar ao ego. Aqui. Tem que botar o status para rolo. Uma hora você vai ver que você vai ter que continuar independente do que dizem a seu respeito. Não vai dar para ficar triste toda vez. Vai ter que aprender a levar a semente andando e chorando. Chega uma hora que chega. Mas enquanto essa hora não chega, a gente continua. Vão haver esses momentos. Mas veja, todas as vezes que o Senhor permitir um nível de exposição, junto com essa exposição, em seguida vem um nível de transição. Diga assim comigo: sai figueira. Vamos falar assim, ó: sai folha, entra pele. A figueira se consome, ela se seca. Tanto é que Jesus a secou, sim ou não? A pele não, a gente pressupõe a ideia de couro aqui, né? Ele dura, tem tempo, mas dura. Olha o que Deus está dizendo: eu estou tirando você do que é transitório. Estou te levando para uma caminhada de longo prazo. Então vai ser natural transições onde você vai ficar vulnerável, exposto, sentindo-se envergonhado. Só que você não pode ser guiado pelo seu prestígio, pelo seu status, pela sua reputação. Você vai ter que aguentar esse negócio aí. Você está entendendo? Tem gente aqui nessa noite, irmãos, eu já tive a alegria de ministrar esse texto algumas vezes, mas o que eu vou dizer agora, eu só estou dizendo hoje aqui, por ordenança do Senhor. Tem horas que você prega enquanto pregador até um tempo, mas tem hora que você percebe que a mensagem transicionou. Tem pessoas aqui que só não entregam a vida para Cristo, não é porque não o amam, mas é porque sentem vergonha da exposição. Quem conhece meu testemunho aqui de adolescente sabe. Eu entreguei a vida para Cristo com a roupa do baile funk, porque quarto e domingo minha mãe me obrigava a ir para a igreja, mas todo sábado eu estava no baile. Aí um dia a gente brigou porque o sábado mudou de dia, o baile mudou de dia, saiu do sábado e foi para onde? Domingo. Aí minha mãe falou: você vai para a igreja? Eu falei: não vou não. Ela falou: vamos ver se você não vai. Eu falei: então tá bom, eu vou, mas eu vou com a roupa do baile. Bermudinha, samba, canção, top do piu-piu, barriga de verme para fora, horrorosa. Eu não tinha corpo para aquilo. Sentei no último banco. Dava 10, mas não dava 9, que era o horário do culto terminar. Eu dizia: acaba logo, porque assim que eu sair daqui eu vou para o baile. E ó, eu amava o Senhor, tá? Eu já estava frequentando a primeira igreja batista da Posse em Nova Iguaçu há 1 ano. Eu chorava no culto. Ai, Jesus, o Senhor é muito bom. Sua presença é maravilhosa. Aí o pastor dizia: quem quer aceitar Jesus? Aí eu dizia: ai, Senhor, eu não posso, quarta tem baile. Tinha dia que eu queria, mas eu não tinha força. Porque eu dizia assim: ah, Senhor, tá vendo? Estou tão feliz aqui, mas eu não posso te entregar a minha vida, porque o diabo já me perturba muito sem eu te entregar. E se eu te entregar, eu tenho certeza que ele vai me perturbar mais. E eu tinha medo do diabo, porque o diabo me perturbava. Outra coisa, às vezes eu sentia a maior presença de Deus na igreja, não aceitava Jesus, mas eu dizia assim, na minha mente: ó, eu não vou aceitar hoje lá na frente, mas eu não vou para o baile. Vou passar direto hoje.
Eu falava assim para minha mãe: mãe, vou ali comprar uma pipoca de micro-ondas. Na volta do culto. Aí a Elaine dizia: é, mãe, nós vamos ali só comprar uma pipoca de micro-ondas. Você é dessa época que tinha pilhas de micro-ondas para comprar pipoca? Isso chegou aqui em Queimados, não? Aquele cheiro de pipoca de micro-ondas na praça, 5 conto cada pacote. É, mãe, a gente só vai ali comprar uma pipoca. E a pipoca. E a gente pipocando. E minha mãe já sumiu na multidão e a gente também. E ela procurando a gente e a gente igual Adão atrás das árvores. Mas no dia que eu entreguei a vida para Jesus, você não vai acreditar. Quarto e domingo eu ia para a igreja sempre arrumadinha, pastor Ziel, porque minha mãe me obrigava. Então quarto e domingo eu estava sempre arrumadinha. Roupinha na moral, cara de crente, jeito de crente, na moral. No dia que trocou o baile, que eu fui com a roupa do Aue. Tu acredita que foi nesse dia? Tanto dia para entregar a vida para Cristo, irmão. Eu entreguei a vida nesse dia. Eu falei, nada a ver. Mas parece que Jesus falou assim, ó: tu vivia de folha. Agora eu gostei. Tu veio do jeito que tu é isso aí. Era assim que eu ia comprar pão, era assim que eu ia no mercado. Agora tu... Jesus fez uma obra na minha vida. Eu tenho para mim que quem me olhou naquele dia, pastora Rita, olhava e dizia assim... Mas o céu olhava e dizia, tem jeito. Se eu liberar uma palavra, sai a sentença e entra o decreto. Sai a folha e entra o sangue. É a mesma oportunidade que Jesus quer dar para alguém hoje aqui. Olhe para mim. Eu não seguro esse momento por mim. Eu duvido que hoje aqui alguém esteja morando mais longe do que eu. Você acredita que amanhã eu estou de volta aqui? Lá na igreja da minha cunhada, na Devip Campestre. Então eu vou, eu volto. Eu não consigo pernoitar hoje aqui, não dava, não deu. Não dá. Então, não é por mim que eu faço isso aqui não. É pelo Senhor que me deu uma chance e está dando uma chance hoje aqui para alguém. A parte que eu disse que eu ia dizer uma coisa aqui que eu nunca digo quando prego esse texto, é que Deus está falando para mim hoje, isso aqui é profético. Deus está falando, seu tempo está acabando. Essa figueira secou, porque o tempo dela acabou. Ela não teve uma segunda chance. Tem gente aqui que está dizendo o que eu dizia naquela época. Depois que eu largar isso, depois que eu largar aquilo, depois que eu fizer assim, depois que eu fizer assado. Jesus me trouxe hoje aqui para te falar claramente, você não tem esse tempo, mano. Você não tem esse tempo. Hoje está diante de você céu e inferno, escolhe. Hoje está diante de você vida e morte, escolhe. Você está pensando que uma virada é 31 de dezembro? Isso é uma data. Isso não é uma virada, isso é uma data. A virada da tua vida é um nome, é uma pessoa, é a tua fé em Jesus. Eu estou aqui para dizer para você, como prova viva, tem jeito de sair dessa sentença. Venha vestir-se de pele. Venha vestir-se de quem pagou o preço por amor à minha vida e à tua. Camila, o que eu preciso fazer? Vou contar de 1 a 3. Camila vai fazer apelo? Não vou não, apelo eu estou fazendo há 1 hora e 58 minutos. Eu vou dizer para você que a chance está aberta. Ah, Camila, mas eu ouvi dizer que essa porta é estreita, mas está aberta. Já passou por cerca fugindo de alguma coisa? Uma vez eu fugi de um cavalo. A casa da minha avó, ali em Marapicu, enquanto ela vivia, tinha cerca de arame farpado. Na hora de fugir, tu tinha que baixar um pé assim e o outro passar. Ó. Quando o coleguinha soltava o arame, ó. Vergalhão e vovó jogando álcool com arnica. Por que isso? Porque quando você precisa de uma saída, você não olha para a cor da porta, para a altura da porta. Uma vez eu fugi de um homem no centro de Nova Iguaçu. E para fugir dele eu tive que passar por uma grade que eu não sabia que eu tinha corpo para passar por aquela grade. Você vai perceber que você tem o corpo do tamanho da saída quando você precisar passar. Então para com esse negócio de que é estreito. Deus me trouxe hoje aqui para dizer, está aberto. É estreita, mas está aberta. Mas o tempo está acabando, irmão. E depois que fechar,
Não adianta dizer eu te amava. Não adianta dizer tu já me deu tanta vitória. Não adianta. Eu acho que se alguém tivesse sido tão sincera comigo quanto eu fui com você aqui agora, eu acho que eu tinha entregado a vida para Jesus 1 ano antes. Mas era muito suave a parada, entendeu? Era muito Deus vai te tocar. Só que hoje Deus está dizendo, o tempo está tão rápido que eu estou te tocando. Se toca. Quando eu disser 3, se você está aqui e se afastou, se você está aqui e se desviou, ah, Camila, eu estou desviado há muitos anos. Rapaz, segunda-feira à noite, quase 10 horas da noite, tu na casa de Deus, tu nem sabe ser desviado, cara. Está no máximo afastada, afastado. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais? Jesus disse, porque sem mim... Eu sempre dizia assim, quando eu largar o baile eu venho. Quando eu largar o baile eu venho. Sempre dizia isso na minha mente, quando eu largar o baile eu venho. Aí nesse dia que eu entreguei minha vida, Jesus disse, quando tu vier... E assim foi. Porque quem faz essa obra é o Senhor. É Ele que nos faz gerar frutos dignos de arrependimento. No 3, se você está aqui, eu não preciso falar mais nada. Porque desde o início desse culto, desde o início do teu ano, o Espírito Santo tem dito para você, ó, seu tempo está acabando. Ou frutifica ou seca. Ou frutifica ou seca. Se você está decidido a frutificar, quando eu disser 3, você vai reconhecer que não pode ficar nem mais um dia sem Jesus. Camila, mas e a situação que eu tenho tico-tico no fubá? Levanta a mão você, tico-tico, fubá, e deixa que Deus seleciona. Entrega, irmão, só entrega. E o que você vai ter que entregar agora? Vai ter que entregar reputação, status. Camila, meu negócio é o seguinte, tu nem fez esse convite, mas eu estou num nível de desconcerto tão grande. Sou crente, que Deus falou para mim que eu tenho que ir no altar me consertar. Eu nem estou fazendo esse convite, mas o Espírito Santo falou isso para alguém hoje aqui. Você tem que ir lá buscar conserto. E não vem para cá dizer que é oração não, tá? Tem a ver com renúncia de pecado. Então se não tiver coragem para fazer de verdade, não vem fazer maquiagem que folha hoje aqui vai secar. Mas árvore seca hoje aqui que mostrar a verdade vai frutificar antes do ano virar. Vai frutificar como nunca. Eu conto 1. A igreja vai entrar em oração agora. Se esforce, igreja. Vamos, ore. Ore para que o Senhor repreenda a timidez. Ore para que o Senhor não permita mais com que alguém seja esmagado pelo peso de uma reputação que está destruindo ele ou ela mesmo. Ore, 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 ore. O Ministério de Louvor pode ir tomando lugar aqui em cima. Eu conto 2. 2. Camila, essa pessoa sou eu. Deus está me confrontando em amor. Eu quero me agarrar à segunda chance. 2,5. Camila, o que eu tenho que fazer? Quando eu disser 3, você tem que ter coragem. Você vai levantar sua mão. No 3, você vai levantar sua mão. Agora, eu não quero Jesus não, eu só quero levantar a mão para receber a oração. Então não levanta a mão que não é você que eu estou chamando não. Ah, Camila, eu sou de uma igreja aqui perto, sou crente. Posso levantar a mão para receber a oração? Não. Não. A oração agora é reconciliação. Camila, estou afastada. Camila, me arrebentei, me quebrei. Camila, estou me sentindo aqui agora mesmo constrangido de ter que fazer isso. Mas o Espírito... E quem inventou isso? Não foi igreja, não foi Camila, não foi padre, não foi pastor. Foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Porém, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, ficará envergonhado diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Por isso, os tímidos não herdarão o reino do céu. Tem que ter coragem. Eu vou te falar uma coisa difícil de ouvir e difícil de falar. Mas ninguém virá homem de Deus se antes não conseguir ser homem. Ninguém vira mulher de Deus se primeiro não for mulher. Que é isso? A exposição não requer unção, requer coragem. Camila, sou eu, estou afastado, estou distante, estou triste, estou quebrado, estou arriado. Camila, estou num ciclo de um vício. E hoje quero entregar minha vida para Jesus e quero a novidade. Quero ir seco para sair frutificando. E quero tirar as folhas. Se essa pessoa é você,
debaixo da oração da igreja. No 3 você levanta a mão. 3. Se você está aqui, você levanta a sua mão. Sou eu. 1. Mais alguém aqui? Mais alguém aqui? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais alguém aqui? Tenha coragem. Tem mais alguém aqui? 9. Aqui tem alguém? 10. Você que levantou a mão, 11. Tem coragem de vir aqui no altar? Camila, eu tenho. Eu comecei, eu vou terminar. Vem no altar, filha. Vem no altar que eu quero orar por você. Quem tiver coragem, vem agora, vem agora, vem agora.